Boa tarde a todos do oitavo ano, que é o professor Marcos de Geografia. Estou passando aqui, então, para passar para vocês as orientações sobre a aula desta semana, tá? Lembrando, nessa semana nós não temos uma atividade para entregar, apenas, então, a leitura do texto e essa explicação aqui que eu vou passar para vocês, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, vou abrir aqui um mapa das Américas, né? Esse aqui nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O que nos interessa aqui nesse mapa? Observar, esse é um mapa de relevo, certo? Um mapa físico. Então, vamos observar aqui, quanto mais próximo do vermelho ou laranja, né, escuro, mais alto é aquela região. Então, são regiões montanhosas, né, regiões de cordilheira. Então, aqui, ó, entre a Argentina e o Chile, nós temos a chamada Cordilheira dos Andes, que ela vai até ali o Equador, né, é uma região que chega até 4.000 metros de altitude. A mesma coisa acontece aqui nos Estados Unidos também, né, que pega a região do México, Estados Unidos e Canadá, passa também pela América Central, mas, claro, na América Central a altitude não é como na América do Sul ou na América do Norte. O que isso implica aqui, traz de característica importante? A hidrografia, os rios. O que isso significa? A maior parte dos rios, e nós estamos falando de um continente riquíssimo na sua hidrografia, né, na quantidade de rios e qualidade dos rios e volume de água desses rios, a grande maioria deles, muito em função da questão do relevo dessas cordilheiras, eles têm sua foz, ou seja, eles desaguam no Oceano Atlântico, que é o oceano que fica à nossa direita aqui, que é aquele que banha todo o território brasileiro. Do outro lado, nós temos o Oceano Pacífico. Então, a grande maioria dos rios aqui do nosso continente, eles desaguam no Oceano Atlântico. Uma pequena quantidade deles vai, um número bastante menor, né, vai desaguar aqui no Pacífico, beleza? Dito isso, então, vamos aqui a algumas características, tá? Então, cadeias montanhosas, planaltos e planícies. Então, a cadeia montanhosa, que se estende desde o extremo sul do Chile até o Alasca, recebe diferentes nomes, como Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, a Serra Madre, no México, e as Montanhas Rochosas, lá na América do Norte, pegando os Estados Unidos e Canadá, principalmente. Sua origem, então, está ligada ao choque de placas tectônicas, né? E isso faz com que, no passado, lá na formação ainda do nosso planeta, diferentes placas tectônicas tenham se chocado e tenham formado essas montanhas, né? E aí, claro, também é uma região não só montanhosa, mas que ainda há choque entre placas tectônicas, então é uma região tanto de formação de vulcões, quase todos eles extintos, claro, mas também região de terremotos. Então, por exemplo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é né, uma região onde ocorrem muitos terremotos exatamente devido a esse choque de placas tectônicas, né, na região de Los Angeles, São Francisco, San Andrés, e aqui no sul, né, na região do Chile, Bolívia, Equador e Peru, também uma região de terremotos, né, porque igualmente tem essas placas tectônicas se chocando, também há vulcões aqui no nosso continente, né, lá no sul do Chile, tá, um vulcão ativo ainda, inclusive. Sua origem, então, está ligada a esse choque de placas tectônicas, né, essa parte que eu já falei. O continente americano, então, também possui amplas áreas de planaltos, caracterizadas por altitudes médias, e a formação irregulares e desgastadas. Os montes Apalaches, que ficam lá na América do Norte, e o Planalto brasileiro na América do Sul são exemplos desse tipo de relevo. No interior do continente americano, então, existem grandes planícies e depressões. Depressões, para quem não sabe, são regiões de canyons, né, como o Grand Canyon nos Estados Unidos, ou aqui o Itaimbezinho, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tá? No interior então, do continente, as grandes planícies de depressões, como a planície amazônica e a platina na América do Sul, e a planície do Mississippi nos Estados Unidos. A planície do Mississippi, que é muito importante para a hidrografia também. Então, para finalizar, então, as grandes bacias hidrográficas, né? A América, então, ela é abundante na irrigação de rios e cursos d'água, que constituem as suas bacias hidrográficas, e entre as principais está a bacia da Amazônia, a bacia amazônica, a platina e a do Mississippi, Missouri. A bacia amazônica, que é a nossa aqui do Brasil, né, que está lá junto à floresta amazônica, é a maior bacia hidrográfica do mundo, a mais importante, talvez, do mundo, e ela chega ela chega a representar 20% de toda a água potável do mundo. Olha que loucura, né? E ela possui rios navegáveis e fartos em peixes. Então, também favorece a economia da região nesse sentido.
A bacia platina, ela é composta por rios de planalto, como o Rio Paraná e o Rio Paraguai. E esses rios, eles estão na região mais industrializada do continente, a região mais rica do nosso continente sul-africano, sul-americano é bom, né? Pegando a região sudeste, parte aqui do nosso sul também, e a província de Buenos Aires, na Argentina, tá? Lá no norte, nós temos a região do Mississippi-Missouri, que é a área das planícies que banham, principalmente lá nos Estados Unidos, também sendo uma região onde favoreceu também o desenvolvimento industrial, beleza? Então, a aula de hoje era isso, é uma aula mais superficial, falando sobre a questão do relevo e da hidrografia, que são temas que depois se tornam importantes quando a gente for ver mais a questão econômica, porque, obviamente, água potável, rio, né, e a questão do relevo também se tornam importantes para o desenvolvimento econômico de uma região. Por exemplo, a região dos Andes, é uma região muito elevada, 4.000 metros de altitude. Como é que funciona a agricultura lá? Como é que a pecuária se mantém lá? É igual à região de Planalto, né, do Brasil, por exemplo, né, a região do Pampa aqui, onde o gado ou a plantação, né, é favorecida pela questão do relevo. Então, há diferenças nisso, isso é extremamente importante depois para a compreensão, então, dos diferentes desenvolvimentos econômicos das regiões, beleza? Então, a aula de hoje era isso, espero que tenham aproveitado a aula, até a semana que vem, quando, então, teremos atividade relacionadas ao conteúdo de hoje. Boa semana a todos.